Muito bem. Bom dia, sexto ano. Bom Bom dia. dia. Bom Vamos dar dia. início aos nossos trabalhos da apostila, tá bom? Capítulo 7. Ixi, ainda tem gente entrando. Ai, ai. Vamos esperar então um pouquinho o pessoal entrar? Salve, Enquanto... professora! Oi, querido, bom dia. Enquanto isso, a prof vai apresentando a tela aqui, a página da apostila, enquanto TPG. vocês vão entrando, tá? Hoje já tem mais, professora? A imagem para aparecer. Professora, Oi. tem que mandar foto daquela página 252 para a senhora? É das pedras? Não, é. Era para casa ela. A 252. É bom mandar, né? Tudo que você tem para mim é bom. Quinto. Cadê? Tem mais alguém para entrar? Soninho, que página está, professora? Professora, não é o sétimo capítulo? 268. 200. Matéria. Aqui. Na Cadê, verdade, professora? nós estamos apresentando Matéria, professora. 269. Professora, que matéria é? Ciência. Ah, Capítulo 7. 400 e quê, professora? 268. Ciência, que diabo é isso? Nossa, geografia. Tira de geografia. Você tá falando que é ciência aí? É, Acharam? sim. E, professora, seu áudio tá baixo. A des- É verdade, professor. Tá baixinho. É que eu tô longe do microfone, agora eu tô pertinho. É, Agora ficou melhor. Gente, a descrição do capítulo é sobre como nós ocupamos o nosso planeta. Nos capítulos passados, a gente conheceu um pouco do nosso planeta, não é verdade? sim. Tanto por dentro quanto por fora, por cima, como que foram feitas as cordilheiras, os morros, as serras, os montes, né? E também demos uma introduçãozinha de como que esses lugares eles são habitados. Há duas divisões com relação à habitação no mundo, onde nós chamamos de área urbana e área rural. Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre as duas? Professora, Hum, área urbana, assim, é na cidade, né? isso, você já tem esse conhecimento Área sobre rural área é urbana. sítios, A área urbana são pessoas que moram e habitam nas na cabeça, cidades. Essas imagens que está aparecendo na sua apostila aí agora, por exemplo, é uma área urbana ou uma área rural? área urbana. Hum? É uma área urbana, tem cidade. Qual dessas fotografias aí indica uma metrópole? A segunda, professora. A segunda A imagem? segunda que é Berlim, Alemanha. Berlim, Alemanha. É, né? E ela, assim, ela tem Costa d'Água, assim. E Essa da também aqui Arábia no, Saudita. na Arábia Saudita. E
nessa parte da área urbana, como que nós definiríamos cidade e metrópole? As metrópoles, elas são maiores do que a cidade, professora? São mais distantes? Vamos seguir aqui. Professora? Mas, peraí, eu tô tentando botar aqui a página. Calma, querido, calma, muita calma nesta hora. Vamos lá. As cidades Bom dia, das gente. imagens mostradas são bem variadas as paisagens. Lembra que a gente falou sobre paisagem? Paisagem não é só quando você tem árvore plantada e grama, não. Paisagem é aquilo que você observa no lugar. Como é a paisagem, não é? Uma cidade, uma cidade, por exemplo, normal, natural, ela tem ela tem menos habitantes do que uma metrópole, por exemplo. Uma metrópole, ela pode ser considerada um grande centro onde são concentradas o maior número de pessoas, também o maior número de comércio, o maior número de indústria, o maior número de centro comercial. Então, envolve toda uma questão econômica e logística. A questão da metrópole. Essa que é a diferença entre as duas. Tá? A gente tem um mapinha aqui, na imagem abaixo, que mostra duas regiões metropolitanas diferentes. A região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma capital, né? E a metropolitana de outra capital, que é São Paulo. Vejam vocês aí que existe uma certa concentração de comércios mais forte em qual dessas regiões metropolitanas aí? São Paulo. São Paulo. Muito bem. Então, essa metrópole, ela é um pouco mais urbanizada e comercial e industrial do que Belo Horizonte, pelo que a gente observa no mapa. Tem gente entrando. Vamos lá, deixa eu tentar subir um pouco a apostila aqui. Mas como ele é lerdo esse computador. Volta. Pessoal, quando nós falamos sobre área rural, nós pensamos em quê? Plantação? Plantação, o que mais? Uma área onde se tem a maior parte de plantação. Rios? Isso, se concentra a maior parte dos rios. O que mais? Qual que é a paisagem, em questão de paisagem? Qual que é a paisagem que se enxerga numa zona rural e numa zona urbana, por exemplo? Professora? Oi.
A zona rural a gente vê mata, a gente vê rios, assim, não tem? Eu Na não estou zona ouvindo urbana a você. gente vê mais prédios, casas. Isso. Dentro Professora, das Professora, cidades, pessoal, dentro das cidades, nós temos aí na apostila uma divisão de funções que podem ser relacionadas à história dessa cidade. Vamos falar da nossa cidade, Peixoto de Azevedo. Dentro da história de Peixoto de Azevedo, qual a função religiosa da história de Peixoto de Azevedo? Vocês entenderem a questão das funções. Ela foi fundada. Como que Peixoto de Azevedo foi fundado? Vocês já ouviram falar? através dos garimpos, Não. Na verdade, gente, Peixoto de Azevedo foi fundado por membros de uma. Como que eu vou dizer? Não, não é bem uma congregação, mas foram colonizados por membros da Igreja Católica. Entendeu? Alguns. Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas pelo que eu já assisti não foi só a questão do garimpo que nós estamos falando de fundação de cidade. Tá? Uma irmã muito famosa cuidou muito dos garimpeiros quando eles tinham malária. Então, a Igreja Católica teve uma participação muito especial na fundação de Peixoto de Azevedo. Tá? Vamos falar então de função política. Qual é a função política de uma cidade? Hum? É o uso dessa cidade como espaço. Durante muito tempo, Peixoto de Azevedo não tinha prefeitura, não tinha o seu espaço físico para tratar das questões políticas da cidade. Então, ele precisou também lutar pela sua independência, separar-se de outras comarcas, formar a sua comarca própria. Tudo isso envolve a história de uma cidade. Deixa eu tentar baixar mais aqui. E função comercial. Aí agora, se nós formos colocar a questão de Peixoto de Azevedo, a gente pode falar sobre o ouro. O garimpo atraiu muitas pessoas para essa cidade, não é verdade? Muitas cidades foram fundadas a partir da Revolução Industrial. Muitas fábricas. E onde essas fábricas foram instaladas, obviamente, essas cidades elas cresceram, se expandiram muito mais. Por causa da sua função comercial, que é o caso das cidades do estado de São Paulo, Manaus. Manaus, aqui no Brasil, onde se concentra a maior parte das fábricas, não é verdade? A cidade atual, cidade de função de mercado. Por mais que as indústrias sejam ainda importantes atualmente, é necessário observar que não é essa a principal função da cidade. O que vocês acham? Se implantassem aqui em Peixoto de Azevedo o maior dos frigoríficos da região, melhor fábrica de calçados da região, qual ainda seria a maior fonte econômica da cidade?
Professora, Ah, eu imagino que seja o ouro. ainda seria o ouro, não é verdade? Então, todas A as cidade social funções da seria ouro. cidade, isso, leva em consideração toda a sua história, sua formação, a sua fundação, não é verdade? Na Uai. sua, na sua opinião, onde que você acha que é mais vantajoso viver? Em uma metrópole ou numa cidade como a nossa, ou como Sinop, ou como... Realmente, Professor, professor, Pode falar. é porque, tipo, a nossa cidade, ela só tem, tipo, uma fonte de renda, que é o ouro. Então, tipo, vou dar um exemplo, nós estamos em quarentena, né? Se os garimpos parar de funcionar, Peixoto para de funcionar, porque a fonte é o garimpo. Então, Isabelle, aí que tá. Daí, aí que entra a nossa pesquisa sobre o lugar onde a gente vive. O Jô de Azevedo tem outras fontes de renda, entendeu? quais são, professora? Acontece que o ouro é aquela que se destaca, não é verdade? O ouro é que mais, o ouro é a que mais rende. É a que mais tem, é a que mais se destaca. Mas nós temos aí Então, professora, uma grande área de pastagem, onde se cria gado. Alguns área lugares rural, aqui em professora. Peixoto, isso, exportam banana, sabia? É, Grana. professora, mais ouro dá dinheiro, professora. E, tipo, e 7 décimos é R$ 700, R$ 200. Dá o dinheiro que a gente Uma enxerga. pigadinha de ouro. Igual eu falei para você, existem muitas outras fazendas pelo mundo, pelo mundão de Peixoto de Azevedo aí, que o ouro deles é a banana, o ouro deles é a soja, entendeu? A cana. A gente tem que ter esse conhecimento de como que funciona a nossa cidade, também lá no interior, na parte rural do município, para a gente não ficar só com a cabeça invocada no ouro, entendeu? Uhum. Então, a nossa cidade ela é muito grande. Há uma divisão Direto, muito professora, eu vou lá clara. no meu pai lá, eu faço rec lá. Então, R$ 500. há uma divisão bem concretizada na nossa região entre área urbana e área rural. Nós não somos assim uma metrópole, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, mas a gente sabe certinho a divisão do rural e do urbano. Em ambas as áreas, a situação econômica e política, elas também são bem definidas, né? Vejam aí nessa questão que está aparecendo na tela de vocês, ó, tá pedindo uma opinião. Quais são os maiores problemas de se viver numa metrópole? O que que você acha? Vamos colocar um exemplo como Rio de Janeiro. Poluição sonora. Uhum, que mais? Poluição meio ambiente, que é a fumaça dos carros. Violência. A qualidade de Muita dia, professora. Uhum. Qualidade de vida. Muitas pessoas moram, tipo assim, em lugares que é risco de desmoronamento porque não tem um lugar bom para morar. Muito bom. Número 2. Pergunta o seguinte para você. Onde você mora? É um bairro que poderia ser caracterizado como um lugar mais central ou periferia de uma cidade? O meu é o mais central de Periferia. todos, professora. Pessoal, periferia, nós chamamos de periferia, não é que é um lugar de gente pobre, não, tá? Às vezes, nós temos que aprender a identificar as palavras para expandir a nossa mente, ok? Periferia quer dizer que é um bairro periférico, ou seja, afastado do centro. Só isso. Professora, Oh, o meu é o centro, professora. centro, né? Ah, o meu é periférico, periferia mesmo. É centro antigo. O meu é o centro novo, professora.
Professora, Oi. e o Jerusalém? Ah, Jerusalém eu acredito que seria periferia também, né? Ele é bem afastado do centro, né? Eu nem sei onde é o centro. É aqui onde eu moro. De acordo com o mapa da Se eu cidade, soubesse onde você morasse, né? Na frente da igreja metodista, do lado dos dois bancos. O entre centro é a praça, é professora? a Avenida Brasil. A rua do banco. Geralmente é onde se concentra o comércio. Vamos colocar assim? É onde se concentra o comércio da cidade. Tá? Você acha que esse bairro ele é periférico por quê? Porque ele é afastado do centro. A gente já respondeu aqui até, né? Número 3. Quais são os grandes problemas do seu bairro e da sua Meu? cidade? O bairro? É. Porque não Quais temos são a criança a brincar. falta de lazer, né? Só O tem que a mais? piscina e, nossa, tem esse monte de coisa do lado. Falta lazer, falta asfalto. Não, Ai, nossa, ai, falta se que eu for falar qual que são os problemas do nosso bairro, hein, gente? Nós vamos passar o dia vai ficar o dia aqui. inteiro. Vamos, professora. Falei. Olha só, a questão aí é você apontar maneiras de resolvê-los. Como é que eu vou fazer isso mesmo? Então as crianças não. Como é que eu vou fazer, professora? Já pensou? As maneiras de Porque tem as resolver? crianças meter ela aqui do lado pra morar. É, professora. Caramba. Apareceu para vocês o WhatsApp que eu abri aí? E quem? Apareceu, né? Vocês não estão nem vendo, né? Professora. Ah, É, professora. Não, hein? pode falar. Achar a criança bem no meio da rua e falar. Agora vai morar aqui do lado pra brincar comigo. Você vai ter que escrever no chat, porque eu não estou conseguindo ouvir você direito, tá? Oh. Agora nós vamos tratar sobre o meio rural. É um meio de menos importância, gente. É menos importante que o meio urbano. Quando a gente fala de meio rural, a gente logo lembra de uma fazendinha, né? E, professora, o meio rural é um dos mais importantes. Lembra do sítio, lembra de vaca, bezerro, o que mais que a gente fala? Colheita. Lembra da Colher, colheita. pé de fruta, né? Pé de laranja, pé de goiaba. Quem já subiu no pé de Faz goiaba, pneu, gente? Quem já professora. subiu? Entendeu? Quem já subiu no pé de goiaba? Quem? Gente do Eu. céu, eu já caí tanto tombo de pé de goiaba e de pé de manga que vocês não fazem Uma ideia. vez eu subi no céu, quase caí. Ô, Era cada professora. tombo que meu pai e minha mãe ficava de pelo arrepiado, Menina, cabelo tu em vai perder pé. uma perna. Gente, nós Ô, temos algumas professora. imagens aí. Uma Espera um vez eu subi no pé de pouquinho, uma quase caí. calma, Bagnar, calma um pouco, meu amor. Vamos olhar as imagens aí do meio rural. Nós temos aí 4 características nessas imagens do que se trata do meio rural. Nós temos uma área de plantação de soja, sei lá do que aí. Olha só, Campo Verde, no Mato Grosso. Maravilhoso. Rapaz, haja colheitadeira. É, já viu? É, minha filha, tá pensando o quê? Mato Grosso é rico. Aí nós temos outra imagem aí que é uma comunidade quilombola. O que é uma comunidade quilombola, gente? Tipo assim, é tipo uma vila, professora? É tipo uma vila, Professora, é tipo uma né? vila? É isso, de descendentes afro-brasileiros, tá? Outra imagem é E de a um outra é. seringal e a outra imagem é de Ah, uma fazenda.
Professora, essa aqui, Certa, ó. essa fazenda, ela deve ser criação de gado, né? A gente tem um Uhum. gadinho ali. Pois é, pessoal, são 4 imagens diferentes, Olhando aqui, ó. 4 paisagens totalmente diferentes, mas onde se predomina algo comum entre elas, que é o quê? Hum? Pouca aglomeração de pessoas, não é verdade? Tem muita gente, tem muita casa, tem muita construção? Não. Outra coisa em comum é uma predominância de área verde, não é verdade? Na questão Uhum. da soja, não tem área verde. Mas as outras, a predominância de área verde e pouca aglomeração de gente, de pessoas, de construção. Mas deixa de ter uma história e uma função? Deixa de ter função econômica? Deixa de ter uma função religiosa? Deixa de ter uma função Histórica? importante na vida das pessoas? Não, Não, professor. Porque, assim, se não tivesse agrícola, a gente não ia ter arroz, milho, essas coisas. exatamente. Não tem aquela agitação da cidade, né, pessoal? Mas tem também a sua religiosidade. Olha, com relação a essa comunidade quilombola, por exemplo. A maioria das pessoas que vivem numa comunidade quilombola são descendentes afro-brasileiros, né? Uhum. Descendentes africanos, ex-escravos, descendentes de escravos. Então, já existe ali uma função religiosa e política Professora, dentro. Oi, se eu sair é porque minha net tá caindo, tá? Eu tô na tudo bem, 4G. querido, não tem problema. A net aqui de casa tá A net full. hoje em dia tá ruim demais. Ai, tomara que no dia da prova não esteja assim, né, gente? A gente fazer direitinho. É, Amanhã, tomara. amanhã nós vamos treinar para a prova, tá? A prova vai ser quando? Vocês vão ter a data. Ai, meu Principais coração, produções eu tava sentindo. rurais. Gente, vocês leram história, a questão da produção rural, desde a agricultura que veio com os pessoas vindas de outro país, né? Uhum. Grandes feudos, as grandes plantações de café, não é verdade? Dentro dessas É, principais ué. produções rurais, as atividades econômicas elas são divididas em setores, certo? Uhum. Setor primário, setor secundário, terciário e quaternário. Setor primário da economia é responsável pela produção de matéria-prima na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Dá um exemplo aí de produção de matéria-prima. É o caso da extração da borracha, não é? Professora, Oi. os medicamentos são algumas árvores todas assim. Isso. E qual Setor é os de... secundário é responsável por transformar a matéria-prima que foi retirado lá da área rural. Essa setor secundário já é as indústrias. Já são as indústrias que vão processar, no caso, por exemplo, o látex que é tirado lá da seringueira. Já o setor terciário é o comércio. Ele é responsável por comercializar aquele produto que foi extraído e industrializado. Setor quaternário são dedicados a áreas de tecnologia, que são a questão da produção, distribuição,
e da área de propaganda. Certo? Aí dentro da área rural nós temos a agricultura. Do que se trata a agricultura, pessoal? Plantação, colheita, não é? Temos a pecuária. Quando nós falamos de pecuária, nós pensamos só em gado, né? Mas envolve todo o meio de comércio, de criação, engorda, abate, distribuição de alimentos, como aves, porco, não só gado, tá? Cabritinho, carneiro, tudo que é de comer. Extrativismo vegetal dentro da área rural. Extração do látex, comercialização de eucalipto, tudo que é feito, que é tirado do vegetal. E tem também a questão da mineração. Voltamos aí de novo, que é o caso predominante em Peixoto de Azevedo. Questão da mineração. Nessa mesma página aí, tem algumas questões que a gente vai resolver aqui agora, tá? Deixa eu subir aqui. Estão vendo aí? Número 1, página 279. O setor primário da economia brasileira, extrativismo e agropecuária, que é o setor primário, é responsável por parte significativa da produção total do país. Atualmente, esse setor envolve grandes empresas das áreas industriais e financeira. É possível dizer que a população está isolada nas áreas rurais? Hum? Mais ou menos, professora. Olha, vamos supor que tem lá aquele fazendeiro que cria gado. Se não tivesse os açougues e os frigoríficos, valeria alguma coisa ele tá criando aquele gado? Não. Então, a resposta é não. Essa produção não está isolada na área rural. Ela começa na área rural, mas depende muito também da zona urbana para a questão da produção, da comercialização e distribuição. Tá? A apostila sugere uma resposta assim. Está escrito aí, ó, tá aí na tela. Não, por quê? A produção do setor primário depende e muito de diversas áreas cujas atividades ocorrem nas cidades, em especial as indústrias e a financeira. Então, a produção não está concentrada só na área rural. Uma depende da outra. Tudo começa lá, mas uma depende da outra. 2. Em 1889 a 1929, o Brasil viveu um período chamado República Velha. Então, vocês devem ter estudado na sua Não aula, responderam? Ah, cara. também Não é conhecida aquele como, de osso que não quer vender o mel? República do Café com Leite. Esse segundo nome foi chamado por conta das principais produções dos estados na época eram mais influentes politicamente, São Paulo e Minas Gerais. O interior paulista era conhecido por suas grandes fazendas produtoras de café, enquanto Minas Gerais era as principais pontos produtores de leite do país.
Aí a pergunta é a seguinte: pensando nessas informações, responda. Qual atividade do setor primário era exercida em São Paulo, por exemplo? Qual atividade do setor primário era exercida em São Paulo, já que São Paulo era grande produtor de café? Agricultura ou pecuária, gente, em São Paulo? Agricultura. Agricultura. Ele era grande produtor de leite, então, em Minas Gerais, Pecuária. a atividade produzida primária exercida em Minas Gerais era a pecuária. Pecuária. Quando se trata de produção de plantações, nós falamos agricultura. Criação de qualquer tipo de animal para revenda, para comida, para tirar leite, para ovo, é pecuária. É. Letra B. Notamos dessa forma que Minas Gerais deixou de ser um estado produtor somente de minérios, como ouro, para se tornar um estado que também produz laticínios, produtos derivados do leite. Ainda há mineração em Minas Gerais? Sim. E Professora, qual mas que é? a gente pensa assim, a cidade, ela, a maioria do tempo ela foi feita na minério. Isso, exatamente. Qual o principal produto que ainda é produzido em Minas Gerais? Minério? Ferro. Ainda há muita produção de ferro em Minas Gerais. Esse é o minério mais produzido em Minas Gerais. Agora vamos tratar de quem que habita no meio rural. Quem que habita no meio rural? É os donos das fazendas? Professora, Hum? muitas vezes não, professora. Muitas vezes não, professora. Eles querem falar da gente sobre a Todo tipo de gente. Ah, isso aí. Gente, dentro do meio rural, existe aquela divisão entre a pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade. Pequena propriedade são as pequenas chácaras onde as pessoas plantam a sua subsistência. Média propriedade, nós podemos dizer que são os sítios, vamos dizer assim, tá? Grandes propriedades são as grandes fazendas de gado, grande fazenda de plantação, tá? Só para a gente entender, contextualizando, tá? Essas são a divisão. Então, nós podemos chamar essas propriedades pequena, média e grande. São pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores. Nenhum deles são menos importantes que outro, tá, gente? É só feita essa divisão com relação ao tamanho da área de extensão onde é aplicada a agricultura ali, ou a pecuária.
Nós chamamos de agricultura ou pecuária de subsistência aquelas áreas rurais onde as pessoas plantam para a sobrevivência. Por exemplo, eles plantam, criam gado, criam galinha, cria porco, cria pato, cria marreco, tá? Mas não é para vender, não é para vender para as indústrias, não é para vender para os grandes frigoríficos, é para subsistência. Eles plantam uma batata para eles comerem. Não quer dizer que eles não vendam. Vende nas feiras. Eles usam para sobreviver. Tá? Então, quando se fala em agricultura ou pecuária de subsistência, que é o que está em evidência aqui, quer dizer que a pessoa planta para sobreviver. Vende lá a vaquinha de leite, ou vende o leite dela, mas para sobrevivência, não é para as grandes indústrias, para ser feito outros derivados, não. Pessoal, no campo também, nós não podemos deixar de falar sobre a população nativa. A área indígena, por exemplo, é considerada uma área de campo, uma área rural também, onde esses indígenas, eles produzem o seu próprio alimento, plantam para a sua própria subsistência. Não podemos deixar de lembrar deles. Página 283. Questões. Número 1. Com base naquilo que foi estudado, descreva com suas próprias palavras. O que é uma cidade? Olha, aqui do ladinho tem o que define exatamente uma cidade, para a gente ter na nossa cabeça, tá? Aglomeração populacional, com pelo menos centenas de habitantes, uma prefeitura, um fórum, uma cidade e uma Câmara Legislativa. Aí é considerado uma cidade. União do Norte, por exemplo, é uma cidade? Não, não é uma cidade. Tem aglomeração populacional? Não tem centenas de pessoas, mas também não tem uma prefeitura, nem um fórum, nem uma câmara. Então, não é considerado uma cidade. Por isso que é só um distrito. Ok? Não é chamado de cidade. Letra B, uma metrópole. O que nós podemos falar sobre o que é uma metrópole? É uma cidade que polariza as cidades vizinhas pelos serviços que apresenta. Por exemplo, vamos falar da nossa região. Muitas pessoas vão para Sinop para consulta médica, para comprar coisas que aqui em Peixoto de Azevedo, por exemplo, não tem. Então, é como se fosse um polo. Polarizar quer dizer polo. Sinop é como se fosse um polo da nossa cidade, Peixoto de Azevedo, onde a gente busca as coisas, serviços que aqui não tem. Então, nós podemos chamar Sinop de uma pequena metrópole também. Cuiabá. Ok? Estão entendendo? Sinaliza aí para mim, gente, que vocês estão ouvindo e entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo, professor. Muito bem. Tô Então, vamos entendendo. lá. Conurbação. Nós chamamos de conurbação uma aglomeração de cidades diferentes em uma única área urbana. Essa aglomeração de cidades diferentes em uma única área urbana é como, por exemplo, lá no estado de São Paulo. Lá no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, são tão grandes as áreas que elas precisam ser divididas e administradas de forma separada, senão não dão conta. Então, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Brasília, tem subprefeituras,
tem subcâmeras legislativas, tem são prefeituras É. dentro da prefeitura, são câmaras dentro das câmaras, Hã? fórum dentro de fórum. Hã? Isso. São Paulo, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem subprefeituras dentro daquela grande área de urbanização. Só o prefeito do Rio de Janeiro, sozinho, não consegue. Então, ele elege um subprefeito e em uma determinada área da Esse cidade é o tem prefeito. uma subprefeitura. Nós chamamos isso de conurbação. Uma divisão é uma divisão da área urbana para administração melhor, para melhor administrar. Mas não deixa de sair de dentro da própria cidade, tá? Aqui na nossa região não tem isso. Minha net, professor, caiu de novo. Caiu, meu querido. Voltou Já agora. estamos terminando, tá? Número 2. Por que que a agricultura tornou possível a existência das cidades? Qual foi a principal mudança no modo de vida humano após a invenção da agricultura? Professora, eu escrevi assim, ó. Facilitou o acesso a arroz, milho, mandioca e coisas. Isso. O que mais? Mais alguém? Olha, Pode chamar assim? a apostila sugere uma resposta, mas eu quero que vocês formulem a resposta de vocês, tá? De Vamos acordo com, deixar dela aqui, professora? tá? Pode deixar a sua sim. Aí. Tá mais ou menos de acordo com o que eu tenho aqui, ó. Por conta da necessidade de produção de comida, que foi o que você falou aí agora, Magnara, em uma área extensa o suficiente para abastecer um lugar onde as atividades não estão ligadas diretamente àquela área, àquelas terras. Dá para você fazer uma plantação de soja dentro da cidade, gente? Não dá. Não. Dá para você Porque não plantar precisa de mais coisa. Não dá, tem que ser no campo. exatamente uma horta, né, para plantar alface, uma coisinha assim dá. Mas, por exemplo, dá para você criar Dá de fazer na vaca de cidade. leite dentro da Não. cidade? Não dá. Então, Não. foi por isso que foi separado essas duas zonas, a rural e a urbana. Cada uma no seu setor, uma dependendo da outra, uma não sobrevive sem a outra, porém, teve que haver essa separação. E a Professora, principal mudança do modo de vida humano foi a substituição do nomadismo pelo sedentarismo. tem a professora O que assim. é nomadismo? As pessoas ficavam trocando de lugar. Ah, não dá mais de plantar aqui, vou plantar ali. Ah, não dá mais de criar aqui, vou criar ali. Eles ficavam mudando de lugar. Agora não, cada um tem a sua terra e você planta ali, colhe ali, cria o gado ali, não pode sair dali. Professora, tipo assim, o rural, ela precisa do campo. O rural precisa do urbano para ganhar dinheiro, não sei? E também Isso. especializa pecuária, né? E o rural precisa do urbano Também sim. para 3. alimentação. Uma civilização é caracterizada por ter toda a sua vida dominada pelo comércio. Seus mercadores saem oceano afora em busca de especiarias. E a vida da cidade se dá nas feiras. Ali as pessoas se encontram, ali as pessoas com poder político exercem o seu poder. Ali se tem toda a vida social da cidade. De que tipo de cidade estamos falando? Qual que é a função dessa cidade? Como, por exemplo, São Paulo, onde todo mundo vai para lá para comprar as coisas, para trazer aqui para revender. Lembra das funções? Tinha função religiosa, função industrial. No caso de uma cidade como essa, a função dela é comercial. 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 Uma cidade onde as pessoas vão buscar para revender ali, e outras cidades vão lá para comprar, tudo se concentra ali. A função dessa cidade ela é comercial.
não é? Quantas lojas, quantas pessoas saem daqui para comprar roupa lá em Goiânia para revender aqui? Não é verdade? Atividade 4. Observe a imagem abaixo e responde o que se pede. Estão observando a imagem? É uma fachada da fábrica São Francisco no século XIX. Século XIX foi exatamente quando começou a Revolução Industrial, né, gente? A pergunta é o seguinte: na atualidade, a maioria da população trabalha nesse tipo de construção? Não. Uai, não trabalha, não? A maioria das pessoas trabalham onde? Não trabalha dentro das fábricas? Professora, a maioria é nas fábricas de vidro, essas coisas. É isso mesmo, Fabricação de carros, de materiais de construção. exatamente. Só que no caso dessas fábricas antigas, elas tomavam muito espaço, né? Porque geralmente as máquinas eram muito grandes, monstrengas. Hoje elas não precisam tanto de tanto espaço, porque as suas máquinas são mais modernas, são hoje mais compactas. Letra B. Essa imagem apresenta características da cidade atual? Não, Não, né? professora. Não, né? Essa foto mostra a função de uma cidade com função industrial. Se você for, por exemplo, lá em Manaus, você vai ter lá, você vai ver uma fábrica atrás da outra. Por quê? A função da cidade de Manaus é uma função industrial. Lá se produzem muitas e muitas coisas: sapato, roupa, automóveis, motocicletas. Então, a função, por exemplo, lá da cidade de Manaus é uma função industrial. Então, essa da foto, por exemplo, ela só apresenta a função de uma cidade industrial, não de uma cidade atual, tipo Peixoto de Azevedo, Lucas do Rio Verde, Matupá, Guarantã. Essas são as cidades atuais. Essa daí da foto mostra uma cidade de função industrial. Interessante esse assunto até, né, gente? Questão número 5. Para a gente encerrar, tá, pessoal? É 10h57, 9h57, mas já vamos terminar isso aqui, porque senão a gente só tem essa aula na semana, tá? Quais são as 3 regiões mineradoras do Brasil? Maciço do Urucum, Serra dos Carajás e Maciço do quê, professora? Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Como que é o último, professora? Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? Sim. Sim. Tá aqui a resposta, ó. Peraí. Ah, sim. Viu aqui? Sim. Maciço do Urucum, essas são as 3 regiões mineradoras do Brasil, maiores de todas. Quadrilátero Ferrífero fica lá em Minas Gerais. Aí a pergunta se estende a seguinte: a mineração pode ser considerada uma forma de extrativismo? Sim, porque ela é retirada da terra, né? Ela é extraída da terra. É um extrativismo, sim, extrativismo mineral. Nós falamos agora há pouco sobre extrativismo vegetal, mas a mineração é considerada um Professora, que extrai, extrativismo mineral. que extrai, né? Tipo, mineral tá na terra, eles vão lá e tiram o mineral da terra, né? Estão extraindo.
6. Como podemos classificar em termos socioeconômicos o tipo de propriedade e a população rural brasileira? Isso aí é, é aquela parte que nós lemos, o tamanho da propriedade, tá? Em médio, grande e pequeno produtor. É assim que nós dividimos, classificamos de acordo com o tipo de propriedade. Se é um sítio, se é uma fazenda, se é uma chácara, então ela é classificada em pequena, grande, média, pequena, média e grande produtora. Tá aqui do ladinho a resposta, mas eu queria que vocês formulassem a resposta do jeito que vocês entenderam. Professor, desculpa eu sair, tá? Tá bom. Número 7. Como surge a pecuária no Brasil? Qual é a principal criação pecuária atual do país? É o gado, professora? Exatamente, é o gado. Como que surgiu a criação do gado? De acordo com a história. Hum? Antigamente, pessoal, o gado, ele não era criado só para vender carne ou leite. O gado ele era criado para girar os Aí da grandes carroça, professora. moinhos de os grandes moinhos de cana-de-açúcar. Então aí quando acabou, não precisava mais, começou a surgir os moinhos gerados a eletricidade. Então A o gado vento. já perdeu essa função, virou já outro produto de comércio. Pessoal, página 286. Tarefa para casa, tá? Eu vou passar bem devagarzinho a página. Essa aula vai estar gravada lá no YouTube. Se você quiser depois dar uma outra olhadinha para pegar a resposta da sua tarefa, que está aqui do ladinho, ó. Você pode pegar mais tarde, tá? Por hoje é só, pessoal. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora linda do meu coração. Tchau. Até nunca mais.